Wireless computer. Vamos aí começar a gravar. Óleos de rosas, né? Esse óleo é um óleo essencial, muito falado, talvez pouco usado, talvez não pouco usado, vocês vão saber o porquê que talvez ele não é pouco usado, mas é um óleo essencial muito precioso, né? Para quem não me conhece ainda, né? Primeiramente, meu nome é Raquel, eu trabalho com a Duterra, né? Com óleos essenciais há mais ou menos uns 4 anos. Eu sou formada em graphic design, que é desenho gráfico, e me apaixonei pela arte da aromaterapia, né? Eu cheguei a me formar, não cheguei a exercer, porque fiquei apaixonada pelos óleos essenciais e segui carreira aí nesse rumo da aromaterapia, e fiquei muito feliz com essa decisão minha, tá? E desde então, eu venho me apaixonando, venho estudando sobre os óleos essenciais. Um dos lados dos óleos essenciais que mais me encanta é o lado emocional dos óleos, né? Para quem não sabe, os óleos essenciais, eles podem estar trabalhando na vida de vocês, tanto na parte física, como a mental, como também a emocional. E mais para frente eu vou explicar um pouquinho por que ele trabalha também na área emocional, tá? Ele trabalha algumas coisas dentro do nosso corpo, que na verdade ele impulsiona a gente, né, a curar, a fechar feridas, né, emoções, traumas do passado, do presente, né, que você passou, recentes ou muitos antigos, que ele consegue aí estar restaurando essa parte, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho na educação contínua, um pouquinho sobre o óleo de rosa, que é um óleo essencial que está na promoção tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as promoções mais para o final, tá? O óleo essencial de rosa, ele vem em duas formas, né, do óleo essencial do Terra Vende. Ele vende como o Aroma Touch, estou dando reflexo. O Aroma Touch, o Rosa Touch, né? O Rosa Touch, o que significa? Que ele já vem diluído com óleo de coco, tá? Há uma estipulação, né? Uma curiosidade aí que me parece que vem 25 a 30 gotas de óleo de rosas no Rose Touch, tá? O que já é suficiente para você sentir a vibração do óleo essencial de rosas, tá? Nós vendemos ele também em 5 ml, tá? O de 5 ml, ele é 100% concentrado, concentradíssimo, tanto é que o preço dele é bem elevado, o concentrado, tá? Infelizmente, no momento, nos Estados Unidos, a gente está em falta dele, né? Está temporariamente fora de estoque, mas, se eu não me engano, no Brasil ele está em estoque, o de 5 ml, então você pode adquirir o de 5 ml, tá? E falando sobre óleo essencial de rosas, inclusive, se você tem o seu óleo essencial de rosas aí, eu encorajo você a estar com ele perto de você, usar ele durante essa classe, tá? Para você ir aí tendo a experiência do óleo de rosa. Queria que você compartilhasse um pouquinho aí no chat. Quando se fala de rosa, o que vem na sua mente? A palavra rosa. Ó, a Thaís está aí com o óleo de rosa dela. Isso tá! Se vocês puderem compartilhar no chat com a palavra rosa, né? Ou então o cheiro, quando você sente um cheiro de uma rosa, o que te vem? A primeira coisa que vem em mente? Sou super curiosa para saber sobre isso, para vocês verem um pouquinho como que o óleo essencial, ele trabalha diferente em cada pessoa, né? Ele tem, mexe também com a parte emocional de cada pessoa. Deixa eu ver aqui o que a pessoa está falando. Lembra a casa, ó, a Denise falou, lembra a casa da minha avó, que tinha várias roseiras. Legal. Isso aí é o óleo, o olfativo, né? Trazendo à sua memória lembranças, creio que boas, né? Casa de vó, normalmente a gente tem lembranças boas, casa de vó. Muita gente, eu já ouvi falar que não gosta do cheiro de rosas porque lembra funerária, né? Enterro, né? Velório. Porque é muito usado os óleos de rosas, as rosas, né? As rosas também são muito usadas também em casamentos, então
assim, mas na antiguidade, gente, a rosa, ela era, assim, usada realmente, assim, era relacionada, né, com o amor, com a sedução, nessa parte, tá? Mas falando sobre óleos de rosa, a gente não pode deixar de falar sobre frequência vibracional. Não tem como falar sobre óleo de rosas e óleo de jasmim também, não é o caso que a gente vai falar de jasmim hoje, mas não tem como falar sobre esses óleos essenciais sem falar um pouco sobre a frequência vibracional. E quando eu falo sobre frequência vibracional, eu, Raquel, por muito tempo, né, fui ensinada que talvez essas coisas eram coisas místicas, coisas da cabeça, né, do ser humano. E com a evolução, né, da ciência, a evolução da tecnologia, das coisas, foram se descobrindo que, na verdade, isso é comprovado cientificamente que todos nós emitimos energias, emitimos, né, frequências, ondas vibracionais, tanto o nosso cérebro quanto o nosso coração emite frequências vibracionais, tá? Então, isso não é misticismo, isso é comprovado cientificamente que nós somos energia, tá? Todo ser vivo, tudo que é vivo, que respira, ele tem uma frequência vibracional, ele tem uma energia. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou dar só uma introdução, tá? Sobre frequência vibracional. Eu não vou a fundo, eu vou tentar não ir a fundo, porque eu amo esse assunto também. Eu sei que a gente veio para falar de rosa, mas para vocês entenderem um pouquinho por que tantas pessoas falam que a rosa, né, é o óleo essencial, que tem o megahertz maior de todos os óleos. Então, a gente tem que entrar um pouquinho nessa parte de frequência vibracional para poder vocês entenderem um pouquinho sobre a rosa. Então, bear with me, né? Como se diz os americanos. Segura aí que vocês vão amar essa parte, tá? Então, como eu disse, já foi provado, todo o ser vivo, ele tem, né, uma energia, uma frequência vibracional, tudo tem uma frequência, inclusive o que colocamos no nosso corpo, ou seja, inclusive o que a gente come, tá? Por exemplo, eu vou trazer para vocês uma tabela sobre as comidas que a gente come, mas um exemplo. Eu falo que todo ser vivo tem, né, frequência vibracional, mas, por exemplo, o que não tem uma frequência vibracional? Um plástico. Por exemplo, eu tenho essa bag aqui que é um plástico, ela não tem vibração, ela é um ser morto, tá, gente? Então, coisas, né, como plástico, mesa, essas coisas, eles não têm a vibração, tá? Eles podem absorver, mas eles não têm a vibração própria, tá bom? E por que hoje em dia as pessoas sabem que isso é real, né? Com o passar do tempo foram criando, né? A tecnologia foi criando modos de se medir a frequência vibracional das pessoas. Então eu trouxe uma curiosidade para vocês. Existem máquinas hoje em dia que elas conseguem medir a frequência vibracional de uma pessoa. Tá? Para a gente estar saudável, nós precisamos estar vibrando em 62 megahertz, tá? De 60 a 70, se eu não me engano, megahertz, você precisa estar vibrando. Conforme você vai abaixando essa frequência vibracional, você normalmente vai ficando doente, ou por causa de alguma doença, você começa a baixar essa frequência vibracional, tá? Então, esse é o nome da máquina. Quem tiver curiosidade pode... ela é bem carinha, tá, gente? Você pode dar uma pesquisada aí sobre a máquina para você ter, tá? Ela detecta tudo, né? Com a temperatura, com a pele, pressão dos músculos e principalmente as ondas, tanto do nosso coração quanto do nosso cérebro, tá, gente? Quem nunca ouviu aí, hoje em dia tá eu falo moda porque as pessoas estão abordando muito esses assuntos, né? Lei da atração, física quântica, pensamento positivo, tem vários temas aí relacionados com isso. E muitas vezes a gente fala sobre, mas a gente não entende o porquê. O porquê da física quântica, o porquê da lei da atração, como é que a lei da atração funciona. Eu, por muito tempo, eu ouvia falar, mas, tipo, eu não tinha nem ideia por que a lei da atração funcionava, né? Como que ela funciona. Vou explicar rapidinho para vocês aqui. Nosso cérebro e o nosso coração, nós temos frequências, né?
ondas vibracionais. E a lei da atração, ela funciona de acordo com a sua vibração. Vamos supor, a gente tem duas pessoas, né? Vou colocar aqui a plena A e o pleno, tá? Pleno B. Eles estão em duas ruas diferentes e eles combinaram de se encontrar, certo? Só que essas duas ruas, a rua A e a rua B, elas não se cruzam, tá? E a plena está em cima e o pleno está na rua de baixo. E eles começam a dirigir e eles nunca que se encontraram. O que é preciso fazer? O que o pleno precisa fazer para poder, em algum ponto, encontrar com a plena? Alguém pode pôr aí no chat? Se tiver tempo aí rapidinho. Ele precisa, de alguma forma, estar trocando de rua para ele poder, né, ir de encontro com essa outra pessoa. A mesma coisa é a nossa frequência, tá? Conforme você está vibrando, você está indo de encontro com a mesma frequência que você está vibrando. Então, quando nós vibramos, por exemplo, no medo, eu vou pular isso aqui só para a gente, depois a gente volta. Quando a gente vibra na raiva, quando a gente vibra no medo, quando a gente vibra na depressão, a gente tem a tendência de estar atraindo esses tipos de frequências para a gente. Frequências, pessoas, coisas, acontecimentos. Quem nunca já acordou, sei lá, deu um chute no pé da cama ou acordou já com uma notícia ruim e o resto do dia já foi, assim, um terror. Quem nunca, né? Pode até escrever aí no chat. Por quê? Você talvez não tivesse, na época, o conhecimento que você poderia parar essa frequência baixa e mudar, continuar o seu dia numa frequência boa, tá? Como eu disse, eu não posso aprofundar muito nesse assunto hoje, senão nós vamos falar só de frequência e não vamos falar do Óleo de Rosa, tá? Mas uma outra aula eu posso conversar um pouquinho mais profundamente com vocês sobre isso. Por isso que eu vejo muita gente falar assim, Raquel, eu tenho pensamento positivo, mas nada acontece para mim. Porque não basta só você ter o pensamento positivo, né? Os pensamentos eles têm que estar linkados com as emoções e com outras coisas para as coisas poderem vir até você, para as coisas acontecerem, tá? Outra curiosidade que eu estava falando sobre frequências, né? Assim como nossa mente, né, os nossos pensamentos, o nosso cérebro emite frequências, o nosso coração também. Só uma curiosidade que eu acho muito importante, que gostaria muito de falar para vocês, que o nosso coração, ele emite uma frequência de 3 a 6 fits de distância. Gente, eu não sei quanto que é isso em metros. Se alguém puder converter, eu esqueci de converter para trazer, escreve aí no chat, tá? Então, o nosso coração ele tem a capacidade de emitir uma onda, tá? Uma frequência vibracional de 3 a 6 fits de distância. Nas minhas especulações, eu entendo hoje o porquê de alguns acontecimentos que passaram com a gente há alguns anos atrás, do Coronga, o porquê a gente não podia chegar perto das pessoas com 6 fits de distância. Tá? Mas isso aí é um assunto para outra aula, tá? É muita coincidência, né? Que a gente pode conversar, ou você pode me chamar depois, a gente pode bater um papo bem legal sobre essa teoria aí que eu dei uma estudada, tá bom? Mas assim, só para vocês saberem. Então, quando a gente está nessa frequência, né? Muita gente chama de áurea, tem vários nomes para isso, tá? Mas esse nosso campo, né? Magnético, nosso campo, né? De frequência, ele vai até 6 feet, tá? 6 feet. Então, quando uma pessoa chega perto de você, você tem a capacidade de influenciar ela ou ser influenciada por ela pela vibração que ela está passando. O bom seria você influenciar, né? Se você estiver vibrando bem. Por isso que você se sente bem quando você dá um abraço numa pessoa, né? Quando você chega perto de uma pessoa, porque muitas vezes aquela pessoa está dividindo com você o campo vibracional dela, e se ela tiver numa vibração alta, você acaba, né, absorvendo aquilo. Tá, gente? Voltando aqui, senão a gente vai muito longe e não fala que tem que ser falado, tá? 6 feet, 1,08 m, é isso? 1,8 metros. Obrigado, Kelly.
Isso aí, gente, 1,8 metros. Então, saiba, se você tiver 6 feet de distância de uma pessoa, você está... Hoje em dia, com esse conhecimento, gente, eu quando chego perto de uma pessoa que, tipo, tá reclamando muito, ou eu vejo que tá bem pesada, eu dou uma distância dela, tá? Mas isso é uma... não por excluir, mas por proteção mesmo, tá? Então, assim, isso é uma coisa que eu faço, você fica à vontade de acreditar, de fazer ou não, tá bom? Como eu estava falando para vocês, até o que a gente come tem uma frequência vibracional. Então, eu trouxe uma curiosidade para vocês de algumas comidas, né? De alguns alimentos que a gente faz, a importância de a gente se alimentar com comidas frescas, tá? Então, comidas frescas, elas variam de 20 a 27 Hz, tá? As ervas, que já são mais assim, de 20 a 27 também. Dry fruit, eu queria ir lá para baixo, né? No processed food, que são comidas enlatados, tá? Olha só, gente, comidas enlatadas, ela tem 0 frequência vibracional. Não é à toa que elas fazem mal para a gente, né? Se você comer enlatado o tempo todo, você vai diminuir sua energia, você vai começar a passar mal, você pode até adquirir algumas doenças por causa da comida enlatada, comida processadas, tá? O que são comida processada? Salsicha é uma comida processada. Tudo que é processado, que não é fresh, né, fresquinho ali, ele tem a vibração baixa. Então, fica aí uma curiosidade. Gente, quem quiser tirar foto dos coisas pode estar tirando, tá? Até estampar o umbigo, sim. Isso. É uma dica também. E por que o nosso corpo realmente é energia, né? Para quem gosta assim, de ir mais a fundo, entender, mas tá, Raquel, legal, o pessoal mede e tudo, mas por quê? Por que isso, né? Como somos energias? A gente tem o nosso corpo, e no nosso corpo a gente tem os nossos órgãos, tá? Que compõem, o nosso corpo humano é composto de órgãos, tá? Depois nós temos as nossas células que compõem os órgãos, estão entendendo? Os órgãos têm as células, tá? E das células nós temos aí o átomo, que são aí o blueprint do nosso corpo inteiro. E as células no nível subatômico, né, que são os átomos, eles têm ali os elétrons que têm os vortígios de energia, que é da onde a gente emite a energia. Então, Deus, né, o nosso Criador, foi tão maravilhoso, olha só, ele foi criando nos mínimos detalhes, então uma coisa completa a outra, e é dali que sai a nossa energia, tá bom? Eu trouxe aqui um painelzinho muito legal sobre a energia, onde você está vibrando. Eu tenho ele de novo mais para frente, que é quando a gente for falar sobre o óleo de rosas, eu vou voltar nesse painel aqui, tá? Das frequências. Mas olha só que legal, quando você está vibrando a frequência do amor, que é o love, você está vibrando aí em 500 MHz, gente. O que inclui no amor, né? Entusiasmo, alegria, positividade, quando você acredita realmente numa coisa, então você está ali vibrando na frequência aí de 500 MHz. Não é à toa que quando uma pessoa se apaixona, já ouviu falar, nossa, você está brilhando, está apaixonada, né? Seu rosto está até mudado, né? As pessoas falam, por quê? A pessoa está ali numa energia totalmente elevada, né? Lá nas alturas, ela sente amor, sente amada, sente confiante, ela tem o amor próprio, então ela está ali na elevada. Já diferente de uma pessoa, por exemplo, que está com raiva ou com medo. Vocês já ficaram perto de uma pessoa que, nossa, está xingando, tá, não sei o quê. Hoje mesmo eu estava fazendo o nosso painel e tem 2 semanas que eu estou sem ar-condicionado. E o moço que veio consertar o ar-condicionado, toda hora que ele não conseguia tirar um parafuso, ele xingava. E sabe, e ficava reclamando, não sei o quê. Aí eu comecei a sentir assim, caraca, velho, esse homem tá pesado. Já liguei aqui um On Guard com Lime para ver, e aí ele até começou a dar uma paradinha, mas tipo assim, quando você tem a consciência dessas coisas, você começa a perceber
né, até como que você está vibrando naquele dia e como as pessoas ao seu redor estão vibrando. Então, voltando, quando você está com raiva, né, igual o moço estava aqui, ele estava vibrando ali, se você olhar aqui, numa frequência baixa, de 150, tá? Se você for, por exemplo, luto é 75, eu queria estar no outro negócio. Se eu não me engano, as pessoas, por exemplo, que estão com câncer, elas vibram, né, no 42, no 50, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, que são as doenças, tá? As doenças, elas vibram baixo, tá? Por isso a importância da gente estar aumentando a nossa imunidade, tá? E a pessoa, quando ela começa a morrer, tá, gente, é de 20 megahertz para baixo que começa a parte de que a pessoa está morrendo, e quando a pessoa morre, isso tudo foram estudos, tá, gente? Isso aqui não é especulação, não. Foram feitos estudos, medições de pessoas que começaram a morrer na hora, né, do óbito, qual era a frequência, tá? E se diz que a última energia de sair do nosso corpo é a energia do coração, tá? Só para assim, por informação. E os óleos essenciais, né, nada mais, nada menos, eles vibram, eles são seres vivos, né? Apesar da gente extrair a molécula do óleo essencial da planta, nós temos a capacidade de segurar aquela molécula. O óleo essencial, quando você compra na garrafinha, ele está um ser vivo aqui dentro. Não é porque você tirou da planta que ele morreu, ele está simplesmente vivo aqui. E os óleos essenciais, eles são considerados os seres vivos da frequência mais alta que existe, tá? Um óleo essencial, ele vai de 52 MHz a 325 ou mais, tá? Existem estudos que ainda falam que o Indahu, acho que chama, o Blue Script, ele chega até 7, aqui está falando 580, mas eu vi estudos que chegam até 700 MHz. E olha só, a gente só precisa de 62 MHz para ter um corpo saudável. O óleo essencial de rosas, para quem já ouviu sobre isso, ele vibra de 320 MHz, alguns chegam até 400 MHz. E a gente precisa somente de 62 MHz para poder o nosso corpo estar vibrando saudável, os nossos órgãos estarem saudáveis, as nossas células estarem saudáveis, o nosso emocional estar saudável, tá? Então, assim, o quão importante é a gente ter o óleo essencial de rosa em casa para quando a gente precisar desse suporte. Quem quiser tirar foto, pode tirar, tá? Aqui tem uma comparação das comidas enlatadas, processadas, né, os fresh foods, e a comparação com os óleos essenciais. Então, a diferença, por exemplo, você usar uma erva, por exemplo, de orégano e um óleo essencial de orégano, tá? Você vai ter a frequência vibracional maior no óleo essencial. O basil aqui, ó, que ele é 52, o óleo essencial é 52 MHz. Ao invés de você usar a folhinha, você pode estar usando na sua comida, no que você vai usar, você pode estar usando o óleo essencial, porque você vai absorver maior a energia no óleo essencial, tá? E os óleos essenciais, gente, eles doam pra gente a energia deles, tá? Então, por isso que eu vou explicar mais para frente um pouquinho como é feito aí essa transferência, tá? Como que como que ele ajuda a gente, né? A poder estar elevando aí a nossa energia, tá? Alguém tem uma dúvida até aqui? Pode escrever no chat. Depois dessa mini introdução aí sobre frequência vibracional, vamos, né, ao assunto da rosa, tá, gente? Por que eu falei tudo isso? Porque, como eu falei aqui no final, de todos os óleos essenciais, ele só perde, né, pro Indahu Blue Sprout. Gente, que nome difícil.
Ele só perde para esse, tá? Perde entre aspas, né? Ele é um dos óleos essenciais que tem a vibração maior de todos os óleos, tá? Inclusive, se você quiser fazer um teste, eu já fiz teste várias vezes e com várias pessoas, é muito legal fazer esse teste, tá? Você pode pegar a sua garrafinha, não faça agora, porque agora você está prestando atenção, mas depois você vai num lugar silencioso, tá? Com calma, feche os seus olhos, abra a sua garrafinha do óleo de rosa e coloque a sua mão em cima. Você vai conseguir sentir um calor que começa no centro da sua mão do óleo essencial, que é o vibracional. Isso vai de pessoa para pessoa e para sua sensibilidade. Tem gente que consegue ouvir até um zumbido no ouvido quando faz isso. Se você não tem óleo de rosa, você pode estar tentando com óleo de frankincense, que também é bem elevado, com óleo de healing quince ou com óleo de jasmim, tá? Mas as pessoas que já fizeram esse teste, é bem legal você saber fazer para você estar sentindo ali a vibração do óleo essencial, tá? Vamos à história do óleo de rosas, tá? O óleo de rosas, gente, ele já vem desde a antiguidade. Os antepassados nossos usavam os óleos de rosas, os egípcios usavam os óleos de rosas. Ele antigamente era bem conhecido na área da beleza, né? O óleo essencial de rosas, hoje em dia, ele é mais extraído na Bulgária, tá? Ele é destilado na Bulgária por mais de 300 anos. As plantações, se eu não me engano, na verdade, começou na Ásia, e depois, né, foi descendo, foi indo para outros países. As rosas, elas são cultivadas em vários países, existem várias espécies de rosa, tá? Mas a mais popular e a rosa, na verdade, que a gente está falando hoje, é da rosa damasceno, tá? Que é a rosa que a damascena, que é a rosa que a do terra usa como óleo essencial e que é também a mais falada e é a que tem a energia, tá? A vibracional de 325 MHz, tá? Ela, quando foi trazida para a Bulgária, eles viram que ela se adaptou melhor no clima e no solo da Bulgária. Tanto que foi crescendo tanta produção, né, a plantação de rosas, que hoje a Bulgária ela é considerada o país das rosas. E eles têm lá no centro da Bulgária, eles têm ai, gente, como é que é? Um festival, tá? Todo ano, que acontece no primeiro final de semana de junho. E eu estudando sobre isso, eu comecei a ver fotos sobre o evento que eles fazem lá, né? Eu achei muito legal e eu já estou até querendo ano que vem conhecer lá, tá? Então, na Bulgária, tem um vale, se você procurar na internet, eles mostram aonde que a plantação é num vale que se chama Vale das Rosas, ali onde as rosas se adaptaram melhor e ali onde nomeou a Bulgária aí o país das rosas, tá? Então é bem interessante se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre a história da onde a gente tira as nossas rosas, na Bulgária, tá bom? Na história também conta, né, a rainha do Egito, a Cleópatra também, ela fazia de uso dos óleos essenciais na área da beleza. Então, ela tinha óleos essenciais, azeites, né, que ela usava como na parte da beleza. Ela tomava banhos, né, de óleo de rosas, e também uma curiosidade muito grande, e ela também, gente, era considerada uma das rainhas mais poderosas que passou pelo Egito. Muitos espectadores falam, né, especulações falam, que era por causa das rosas, porque, querendo ou não, a rosa, ela te dá um empoderamento feminino, tá? Então, assim, e ela tinha uma característica, gente, que quando ela ia visitar, né, os povos, os povoados, na beira do rio Nilo, ela mandava encher, né, embalsamar, assim, besuntar, acho que é o nome que fala, né, as velas dos navios, para que quando ela estivesse chegando perto dos vilarejos, as pessoas soubessem que ela estava chegando pelo cheiro de rosa que vinha no ar
enquanto ela descia ao Rio Nilo. Gente, essa tá uma mulher poderosa, cara. Imagina você chegando assim, ó, Raquel tá chegando, né? Com aquele cheiro de rosa. Ou vocês, né? Thaís, Kelly aí, ó, tá chegando, cheiro de rosa. Esse era a característica da rainha do Egito ali, a Cleópatra. Outra mulher porreta, né? Desculpa aí a palavra, tira as crianças de coisa, mas essa mulher era poderosa, cara. Imagina, a gente acha já cara essa mulher, né? Usava e mandava encher as velas dos navios aí de óleo de rosa. Eu achei muito interessante trazer isso para vocês verem a importância. Hoje em dia, gente, a gente perdeu muito a importância o valor das coisas, né? Eu já vi gente falar, esse óleo de rosa, mas que caro, que tanto tem esse óleo de rosa? Realmente é porque a gente não tem o conhecimento, né? De quanto era valioso. Os antepassados, os antigos, eles sabiam o valor das coisas, né? Tanto o valor físico como o valor espiritual e emocional também, principalmente da natureza. Tá? Então fica aí um pouquinho da história aí do óleo de rosa. Então, quando você passar, gente, óleo de rosa, principalmente a mulherada, acho que a gente só tem mulher agora aqui, né? Se sinta acreópata, tá, gente? Vocês são acreópatas maravilhosas. Passa aí óleo de rosa e já chega andando assim, ó. Faz de conta que os seus cabelos é a vela do navio que vai chegando no local. Tá, gente? Arrasem, usem com vontade esse óleo de rosa. E vamos lá. O Rose e o Rose Touch, eu já falei um pouquinho para vocês sobre a diferença deles, né? Também já falei aí que ele é produzido na Bulgária, né? Ele é extraído na Bulgária. Tem aí sua vibração entre 220 MHz a 400, né? Até 400 MHz, tá? Curiosidade para vocês, para fazer 5 ml de óleo essencial de rosa, é necessário 10.000 rosas. 10.000 rosas para fazer 5 ml de óleo essencial de rosas, tá? Daí você tira o porquê, o valor financeiro de 5 ml de rosas, tá? Uma gota de óleo de rosa, gente, o concentrado, é necessário 50 rosas para fazer uma gota, tá? Entenderam o porquê que é valioso esse óleo essencial? Tá? E como é feita a extração do óleo essencial de rosas, tá? A rosa, ela por si, você olha para ela é uma flor delicada. Não sei se você já pegou na pétala de uma rosa, né? Ela é delicada. E ela é uma flor, ela é um óleo essencial que as flores, elas precisam ser extraídas um pouquinho antes do amanhecer. É onde ela está no auge, tá? Vibracional, o auge do óleo essencial dela é antes do amanhecer. Então, as flores precisam ser colhidas um pouquinho antes de amanhecer e logo em seguida o óleo essencial precisa ser extraído. Eles não podem, tipo, esperar algumas horas para começar a extrair o óleo essencial, não. Retirou as flores, já tem que ir direto para a destilação do óleo essencial, para que ela não perca aí o seu poder aromático, né? O seu poder vibracional e também a sua parte terapêutica do óleo essencial, tá? Por isso que é muito importante quando você compra um óleo essencial, até mesmo para você explicar para um amigo ou até mesmo para o cliente o porquê que é importante aonde você está comprando o seu óleo essencial. E a do Terra, ela cuida de tudo isso, tá? Você tem a certeza que a rosa que você está usando, né? O óleo essencial de rosa que você está usando, teve todo esse cuidado, foi colhido no momento certo, foi para destilação no momento certo, tá? Então, assim, a propriedades terapêuticas, era essa palavra que eu queria buscar, que eu estava tentando buscar, tá? Então, essa é o valor aí do óleo de rosas. Seus principais componentes químicos, tá? Tem vários, mas os principais é o citronelol, tá? Que ele é antisséptico, antidepressivo, tem o efeito antibacteriano, anti-inflamatório, tá? E o geraniol,
que é um componente químico, um dos mais importantes também que tem no óleo de rosa, e também tem no óleo de gerânio, tá? Esse componente químico tem também no óleo de gerânio. Então, você pode estar usando esses dois. Por que eu estou falando do geraniol? Porque ele é um componente químico que ajuda na saúde do cólon, tá? Então, estudos foram feitos, tem vários estudos feitos, tá? Que a ingestão desse componente químico geraniol ajuda aí no equilíbrio, né, na saúde do cólon. Então, se você não tem o uso de rosa, você pode estar usando o gerânio também, que ele também tem esse componente químico. Então, eles são os dois óleos essenciais, rosa e gerânio, que é conhecido por apoiar a saúde do cólon, tá? Então, ele ajuda muito nessa parte. Os principais benefícios do óleo de rosa. Na beleza, é claro, a gente já vem falando isso desde o começo. Ele estimula o colágeno. Ah, gente, no final eu vou dar uma receita do Botox natural com a rosa. Então, stay tuned, tá? Fica aí. Então, vamos lá. Ele estimula aí o colágeno, tá? Tonifica a pele, cicatrizes, rejuvenesce. Então, se você tem aí o seu Rose Touch, você pode estar passando ele, tá? No seu rosto, nos seus pulsos, para ajudar na parte emocional, que a gente vai falar daqui a pouco. E ele ajuda muito na parte sexual também, né? Ele é conhecido aí como um óleo afrodisíaco, mas ele não é mais afrodisíaco que o jasmim. O lado afrodisíaco e sexual do Rose é mais na parte de empoderamento da mulher, de você trazer à tona a sensualidade, aquele poder que há dentro de você como mulher, tá? Ele ajuda aí na parte de ovários irregulares, no libido baixo, igual eu te falei, regula também na menstruações irregulares, ele ajuda também. E para os homens, a gente está falando só de mulher aqui, mas ele é um óleo essencial que ajuda muito com os homens, tá? Na produção de sêmen e também na impotência masculina. Se se o seu parceiro tem dificuldade na parte de impotência masculina, você pode estar ajudando ele aí, fazendo uso de óleo essencial de rosas. Você pode estar passando diluidamente, bem diluído no local, fazendo uma massagem, vai ajudar, tá? Com relação a isso. Então, assim, ele ajuda muito nessa parte aí sexual também. E a parte emocional do óleo essencial de rosas, que quando eu comecei a estudar, eu tive um carinho muito maior pelo óleo essencial de rosas, que ele é considerado o óleo essencial do amor divino, tá? Aí a gente volta na tabela de frequências vibracionais, que é o que eu falei para vocês que gostaria de voltar depois, tá? Que a maior frequência que a gente tem, que é a de 700 a 1000 MHz, é considerada a frequência divina, do amor divino, tá? Então, assim, o óleo essencial de rosas, ele te ajuda nessa abertura, a receber o amor, tá? E quando você se sente amado, você já vibra aí numa frequência de 500 MHz. Imagine quando é um amor divino, né? Então, ele te ajuda nessa parte. Se você tem algum bloqueio, alguma coisa, ele pode estar te ajudando a abrir o seu coração para poder, né, receber aí alguma cura emocional, alguma dor, algum luto que você está sentindo. O óleo essencial de rosa ele é muito indicado para pessoas que têm depressão, porque a depressão ela tem uma vibração baixa, então ele já ajuda aí a elevar também a parte vibracional da pessoa, tá? Como eu falei, ele abre o coração para a cura. Então, esteja preparado para também usar o óleo essencial de rosas. Se você tem alguma ferida, algum trauma, alguma coisa enraizada, às vezes até que você não sabe, ou alguma coisa que você tenta tratar e até hoje não consegue, uma perda, um luto, uma raiva, alguma coisa que você passou no passado, use o óleo essencial de rosa no seu coração. Ele vai trazer à tona, ele vai aflorar aquele sentimento para você tratar dele, tá? Igual eu estava explicando para vocês, os óleos essenciais, gente, quando a gente fala do emocional, ele não vai fazer milagre não, tá? Eu vou passar aqui e eu nunca mais vou ser ranzinza. Não é isso, tá, gente? Ele vai te ajudar
a você ter aquela consciência do que está acontecendo. Por exemplo, uma cura de uma dor, uma perda ou alguma coisa, uma raiva que você está passando, ele vai te ajudar a identificar aquele sentimento para que você possa tratar, tá? Ele só é um suporte, ele não é assim, a solução, o passo você tem que tomar, tá bom? Então, fique ciente de quando você começar a usar o óleo essencial de rosa, ele pode trazer à tona as coisas que estão enraizadas. E isso é bom, gente, que quanto mais a gente guarda as coisas, mais a gente fica doente, mais a gente vibra mais baixo, né? Numa vibração mais baixa. E isso não é bom para as nossas células, isso não é bom para os nossos órgãos, tá? Então, assim, encorajo você a estar aí realmente se abrindo aí para poder tá tendo essa cura emocional aí. Eu falo muito do emocional, gente, que se a gente olhar hoje ao redor do mundo, né, ao nosso próprio redor mesmo, as pessoas hoje em dia elas estão muito doentes emocionalmente, apesar de muitas não terem o conhecimento disso, né, ou às vezes a pessoa é muito orgulhosa, ela não consegue, né, give in, né, se dá para poder tratar isso dentro dela. Então, assim, por isso que a gente toca muito nessa parte emocional. E quando a gente está emocionalmente doente, o nosso corpo começa a ficar doente, né? Olha para vocês verem. Eu achei que eu tinha colocado aqui, cara. Eu tinha a tabela das doenças, mas eu não veio, eu acho que eu peguei a tabela errada. Enfim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vibra, por exemplo, com raiva, com medo, você vibra normalmente na mesma vibração de uma doença, tá? Se eu não me engano, é o flu, que é o resfriado, e tem uma outra que vibra mais ou menos aqui, ó, no vibracional aqui do grief, que é a perda, tá? Eles vibram, acho que entre 50 e... Ai, cara, enfim, gente, eu esqueci de colocar aqui, eu não quero dar número errado para vocês, tá? Aqui, tá aqui, gente. Ó, eu viajando. Aqui, ó, cold symptoms, tá? Que é de resfriado. 58 MHz, tá? Então, olha, o 58 MHz, ele tá aí entre a pessoa que está enlutada, desesperada, né? Que sente culpa do passado, vibra mais ou menos entre esses dois aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Faz assim, alguém joinha, que eu posso dar um zoom para vocês verem melhor. Que eu quero muito que vocês entendam isso, que isso pode mudar o jeito que vocês olham hoje em dia suas emoções, gente. Isso é muito importante, tá? Porque a gente tem controle das nossas emoções a partir do momento que a gente consegue identificar elas. Por exemplo, a pessoa você ligou num local ou foi comprar um pão, sei lá. A atendente te atendeu mal pra caramba. Você tem a escolha de, tipo, ficar puta com a atendente, xingar ela, abaixar a sua frequência vibracional, porque se você ficar brava, né? Angry aqui, que é raiva. Você, por exemplo, acordou super bem no Solove, né? Você estava lá no 500, aí você foi lá comprar o pão, a mulher te tratou mega mal, aí você já ficou com raiva da atendente. Olha o tanto que cai a sua vibração. Então, você tem a sua escolha no dia a dia de você, ou alguém te fechou no sinal, né? Que é o que mais acontece aqui na Flórida, meu Deus. Você tem aí a escolha de você abaixar ou não a sua frequência. E quando você baixa a sua frequência nessa parte de raiva, de medo, né, de sofrimento, de grief, de guilt, gente, olha o guilt, que é culpa. Pessoas que vivem a vida inteira naquele sentimento de culpa por alguma coisa que aconteceu, acha que ele é culpado de tudo, culpa ele mesmo, culpa as pessoas. Olha a vibração que é a culpa, gente. 30 MHz. 30 MHz é abaixo da vibração de uma pessoa que tem câncer. Então, quando você está... Vocês estão entendendo, mais ou menos, a importância de vocês estarem entendendo o que as suas emoções durante o seu dia faz com você?
Aí, às vezes, a pessoa fala assim, ai, eu fico doente o tempo todo. Aí você vai ver a vida da pessoa cheia de raiva, cheia disso, por quê? Ela está vibrando, é aí onde que entra a lei da atração, porque não tem como você vibrar, por exemplo, medo, né? E atrair, sei lá, muita gente faz pensamento positivo para abundância hoje em dia, né? Atrai dinheiro, essas coisas. Como é que você vai atrair o que você quer que está aqui se você vibra aqui? Né? Você tem que subir a sua vibração para você poder atrair o que é necessário. Estão entendendo? E o óleo de rosa, ele pode te ajudar com isso. O óleo de rosa, os óleos essenciais, não só o de rosa, gente. Se você pegar a tabelinha anterior, tem outros óleos essenciais. O lavanda vibra muito alto, o frankincense. Só de você começar a fazer o uso diário dos óleos essenciais, eles entram nas suas células, gente. Lembra que eu falei para vocês onde que está a nossa energia, tudo mais, lá no começo? Eles entram, eles trabalham na sua célula, deixam as suas células saudáveis, tá? Então, é isso, gente, mais ou menos isso. Tá dando para entender? Alguém tem alguma pergunta? Aí o que eu queria falar aqui para vocês, ó, as mulheres que têm muita cândida, se você sofre de muita cândida, tá o tempo todo com cândida, todo mês você tá com cândida, você está vibrando ali nos 55 MHz, tá? Começa a prestar atenção nas suas emoções. O que você está passando? Você está passando estresse? Está passando medo? Quais são os sentimentos? Logicamente que tem algumas coisas, né, que são físicas também, né? Bactérias e tudo mais. Então, você pode tratar, mas presta atenção, normalmente, quando você está com alguma doença, se você conversar com a pessoa, normalmente bate certinho, tá? A doença com o emocional da pessoa, tá? E é isso, gente. Esse é o lado emocional. Então, prestem atenção no lado emocional de vocês, trabalhem isso. Eu te garanto que a partir dessa classe vocês vão ser outras pessoas quando acordarem. Não só, gente, outra dica que eu quero dar para vocês na parte de frequência vibracional, não só os óleos essenciais podem ajudar vocês, mas como outras coisas, como músicas. Quando eu estava estudando sobre o óleo essencial de rosas e eu entrei na parte de frequência, eu comecei a perceber que há várias coisas que influenciam nisso também, tá? Até a música que você escuta, ela pode estar te influenciando, tá bom? Outros produtos que existem aí na do Terra que os seus componentes têm óleo de rosas. Então, se você não tem condições no momento de adquirir um óleo de rosa, nem o Touch, né? E nem o de 5 ml, existem outros produtos na do Terra que você pode adquirir que tem o óleo de rosa, assim como o creme de mão, que é o creme de rosa, o Whisper, que é o óleo essencial da mulher, né? É o blend da mulher, ele tem óleo de rosas nele. O Console, gente. Quem já usou o Console, gente? Console para perdas, é maravilhoso. Eu uso quase todos os dias o Console para dormir e ele tem óleo de rosas. Perda não necessariamente, gente, precisa ser perda física, tá? Pode ser, sei lá, você perdeu $20 da sua carteira, não deixa de ser uma perda, entendeu? Perdeu o ônibus, é uma perda, gente. Uma criança, por exemplo, quando você vai tirar a chupeta dela, para ela é um big deal. Usa consolo na sua criança, ou usa um óleo essencial de rosa, que às vezes para o adulto pode ser, ai, gente, a gente só está desmamando da chupeta ou da mamadeira. Mas para a criança, que é uma coisa, né, que ela gostava, que emocionalmente ajudava ela, você está tirando alguma coisa dela. Então, é uma perda que ela está tendo. Usa Console. Eu uso Console, gente, à noite e ele me faz dormir e em menos de 1 minuto eu tô capotada. Toda vez que eu coloco no difusor. É maravilhoso, tá? Então, se você tem insônia, já usou todos os óleos essenciais, nenhum deu certo, usa Console que você capota. Outro óleo essencial que tem o Rose aí é o Immortality, né? Que é para beleza. Nosso blend aí anti-aging. Quem não tá usando, usa, que é maravilhoso. No Brasil, o nome dele é Salubelle, se eu não me engano, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado.
E tchan, 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 preparados aí para anotar nosso Botox natural, tá? Então eu trouxe aí para vocês uma receitinha de um Botox natural top que você pode estar fazendo. 5 ml de óleo essencial. Então, quando você tiver óleo de coco, desculpa. Então, em casa, se você tiver um vidrinho desse da Doterra vazio, você pode estar usando o vidrinho vazio, tá? Limpa ele direitinho. Coloca aí 5 gotas do Rose Touch. Eu esqueci de colocar ali. Se você tiver o Rose, que é o concentrado, você pode usar 2 gotas só, tá? 5 gotas de Rose Touch, 5 gotas de Frankincense, passa aí 2 vezes ao dia. A base pode ser óleo de coco, use um óleo de coco, gente, bom, por isso que a gente sempre fala do óleo de coco da Doterra, tá? Ou se você preferir, você pode usar o óleo carreador, o Sensitive Skin. Ai, gente, eu tô apaixonada por esse óleo aqui. Quem mora nos Estados Unidos, ele ainda tá em promoção, tá? Compra ele que ele é maravilhoso para parte facial, que é esse aqui, ó, Sensitive Skin. Tá? Então, como base, você pode usar um desses dois, tá bom?